Rapaz, ó, eu vou te falar, viu? Eu mandei um vídeo para a igreja hoje. E quando eu estava orando aí, o Senhor me trouxe muito forte no meu coração. Rapaz, às vezes quando a gente está no domingo à noite, né? No domingo, na verdade, e a gente já vê aquele dia chuvoso. Não acontece comigo não, mas eu já vi muito crente falar. E pastor, aquele dia chuvoso, né? Eu vou para a igreja de ônibus ou de Uber, ou mesmo de carro, mas eu já vi muita gente desistir de estar na igreja num dia como esse, irmão. Mas nós temos uma palavra que nos levanta hoje. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 3. Filipenses, capítulo 1, verso 3. Não desprezamos a inspiração do Espírito Santo. Mas aí eu estivemos ontem à noite ministrando, né, numa igreja de um grande amigo nosso. Estávamos num culto lá de família. Eu não sei se você percebeu, mas ao longo desse mês de maio, Deus moveu o coração de muitos pastores para estarem falando sobre família. Amém, queridos? Nós aqui na igreja, todos os cultos, tanto nas quintas quanto no domingo pela manhã, nós estamos com esse tema tão especial. Hoje pela manhã tivemos uma ministração maravilhosa da Amanda. Não é? Eu não sei se você recebeu, mas eu recebi muito, muito mesmo. Fui muito edificado. Amém? Eu louvo a Deus pela vida dela. Eu espero que você possa acompanhar depois no YouTube, se você não acompanhou hoje pela manhã, se você não estava aqui hoje pela manhã. Foi uma ministração bastante transformadora. Assim como tem sido também todas as demais, né? A gente tem percebido ao longo da semana pessoas que têm se movido assim para trazer um ensinamento sobre esse assunto tão importante que é a família. Filipenses capítulo 1, no verso 3, o apóstolo Paulo fala assim, ó: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes de cada graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saúde que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Palavra da salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então você vê aqui no Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo já inicia o livro falando sobre o que ele coloca nas suas orações. E é interessante que ele usa para essas orações, ele usa o termo sempre. E ele diz assim, olha, eu sempre me recordo de vocês nas minhas orações. É interessante, irmãos, porque o trabalho que nós temos no contexto da igreja local é um trabalho que nunca para. E quando eu falo trabalho, eu não me refiro somente àquilo que eu faço, àquilo que os ministros dessa igreja fazem. Eu não me refiro somente àquilo que os departamentos desenvolvem, aquilo que os líderes de departamento desenvolvem, aquilo que os pastores desenvolvem. Mas aqui o apóstolo Paulo deixa transparecer, queridos, que a obra do Evangelho é uma obra que não para. Não é? A obra do Evangelho é uma obra contínua, é uma obra que sempre está em movimento. O Evangelho não é algo parado, o Evangelho é algo em movimento. Né? A palavra de Deus nos coloca em movimento. Quando nós vamos olhar para a vida de Jesus lá nos Evangelhos, nós observamos que Jesus, ele era um homem que, por causa do testemunho da palavra e por causa da pregação do Evangelho, por causa do chamamento que Deus tinha para ele, ele não parava. Em um dado momento, quando você vai ler os Evangelhos, ele fala assim, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, nos 3 anos e meio que ele esteve sobre a terra, ele teve 3 anos e meio intensos na obra do Senhor.
Ele teve 3 anos e meio intensos em tudo aquilo que Deus o havia chamado para fazer. E eu acredito, irmão, não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que Jesus é digno de ser copiado. Não é verdade, queridos? Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo relata em alguns momentos nas suas cartas que ele mesmo foi tentado a parar. Ele mesmo foi tentado por muitas tribulações, por muitas dificuldades que sofreu. Ele mesmo foi tentado a parar, mas ele não parou, ele prosseguiu. E sabe, irmãos, a palavra que veio ao meu coração nessa noite, ela tem justamente essa tônica de que nós, como filhos de Deus, precisamos entender que nós devemos sempre estar em movimento no Evangelho. Um homem e uma mulher de Deus se converteu. Eu tive a oportunidade de acompanhar ao longo dessa pequena trajetória, né, como pastor da igreja. Eu tive a oportunidade de acompanhar inúmeras pessoas que elas se converteram, elas tiveram aquela sede do primeiro amor, elas estavam intensas na obra do Senhor, mas ao longo da vida coisas foram acontecendo, quer seja na igreja ou na vida pessoal, e elas foram minguando, elas foram, sabe, como é que eu posso dizer, elas foram se deixando ser levadas, né, por uma atitude diferente daquela atitude inicial que elas tiveram no momento que elas entregaram a sua vida a Cristo. E hoje eu quero, com as minhas palavras, trazer um culto de reflexão para a gente. Porque quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala aqui, no verso 3, ele fala assim, eu dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós. Se você olhar o que Paulo fala aos filipenses, Paulo não parava nas recordações que ele tinha. Eu me lembro muitas vezes quando eu encontro pessoas que começaram a caminhar comigo, né, no começo da minha vida no Evangelho, milagres que a gente viveu, pessoas que participaram ativamente do meu começo na vida cristã, elas geralmente têm uma palavra saudosista com relação àquilo que a gente viveu no passado. Geralmente elas têm uma palavra, elas dizem assim, você lembra daquilo ali que aconteceu? Você lembra como foi maravilhoso aquilo ali que aconteceu? Você lembra aquela ministração, aquele lugar onde a gente pregou? E irmãos, é interessante porque algumas dessas pessoas, quando eu olho para a vida delas, né, eu percebo que são pessoas que elas não estão mais na mesma intensidade com a qual estavam antes. Algumas delas são até pastores, eram ministros do Evangelho, pessoas que, sabe, deram um avanço significativo assim, quando se converteram nos 5 primeiros anos, amém? Mas no decorrer da história, elas acabaram, eu não vou usar aqui o termo esfriando na fé, mas elas acabaram se tornando não tão intensas assim como estavam logo no começo. E aí, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Nós precisamos ter o cuidado para isso não acontecer conosco. Eu não sei se aconteceu com você, mas o meu começo no Evangelho, eu tinha uma Bíblia, daquela Bíblia que era os gideões entregam, né? Aquela Bíblia pequenininha. Eu me lembro que eu lia aquela Bíblia no ônibus. Eu me lembro que eu lia aquela Bíblia onde eu estivesse. Eu levava ela para pagar uma conta bancária. Eu levava ela quando eu estava na fila da casa lotérica, né? Eu estava lá. Eu me lembro que em muitos momentos, eu me lembro de uma ocasião especial. E o meu pastor na época, o pastor Jeová, foi o meu primeiro pastor. Eu me lembro que ele colocou uma oração na igreja às 6 horas da manhã. E eu, ávido, sabe, por aquele tempo que eu estava vivendo, sabe, intenso, querendo crescer no Evangelho. Eu me lembro que naquele momento eu comecei a ir para aquelas orações. Em alguns momentos ele me colocava para orar e não saía quase nada. Porque eu ouvia as pessoas que estavam orando ao meu redor e elas tinham anos de crente, elas tinham cada oração maravilhosa e a minha oração aos meus olhos era tão pequena. Não sei se aconteceu com vocês já isso, irmãos. Mas eu quero retratar aqui e mostrar para você aqui, queridos, que no princípio, quando a gente conhece a palavra, comumente a gente é mais intenso, comumente a gente é mais ávido. Se a gente não tiver cuidado ao longo do tempo, queridos, a gente vai se deixar ser pego, né, pela mesmice de todos os dias. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo aqui, irmão, nesse contexto de Filipenses capítulo 1, eu percebo que Paulo ora pelos filipenses para que eles não caíssem na mesmice. Posso ouvir um amém? Alguém já caiu na mesmice aqui? Eu já caí. Ninguém caiu? Que bênção, tem uma igreja maravilhosa. Oh, ninguém caiu na mesmice aqui. Ninguém acordou assim. Sabe, aquele dia que você acordou, que você não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia.
Aquela estação na sua vida que você não queria servir em nenhum departamento, já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu já estive na posição de ovelha, hoje na posição de pastor, mas também de ovelha, né? Eu preciso falar para você, irmãos, que quando eu olho para as palavras do apóstolo Paulo, eu percebo que o evangelho, irmãos, é algo que o crente tem que colocar força. Você sabia disso, irmão? Fé é algo que a gente coloca força. Eu não sei se você lembra, mas a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforços. Agora, quando nós estamos intensos no reino, irmãos, eu quero que você perceba algo aqui. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo que ele falou assim, né? Eu vou usar as minhas palavras aqui para você entender melhor. Ele falou assim, quando eu sou intenso no evangelho, eu não sou como alguém que desfere golpes no ar. Não, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Eu sei onde eu vou chegar. O que Paulo quis falar ali naquele contexto, eu queria dizer que quando nós estamos semeando no evangelho, quando nós estamos com a nossa vida conectada no evangelho, o que nós fazemos no evangelho não é em vão. Eu me lembro lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, no verso 58, o apóstolo Paulo fala assim, né? Ele fala sobre você ser fervoroso, ser abundante na obra do Senhor. Coloca aí, pessoal. Obrigado. Ele fala assim, ó. Portanto, meus amados irmãos. Portanto, meus amados irmãos. Se ele fala portanto, é porque houve um contexto todinho antes que ele já falou. E sabe qual era a discussão aqui em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15? A discussão aqui é que a nossa vida sobre a terra não é vã. Você sabia disso? Sabe o que é vã? Algo vã, algo inútil, irmão. Inútil, sabe o que é inútil? Vou te falar o que é inútil. Inútil é você passar a sua vida toda trabalhando para algo que só se limita a essa terra. Eu vou repetir isso, velho. Inútil é você passar a sua vida toda trabalhando ou fazendo algo que só se limita a essa terra aqui que nós estamos vivendo. É por isso que quando a gente morre, a gente não leva nada daquilo que a gente conquistou naturalmente para o céu, para a glória. A gente não leva nada. Ninguém leva nada no caixão. Eu me lembro da história que teve no passado, né? De um cemitério que ele estava sendo assaltado porque descobriu-se que alguns ricos que haviam sido enterrados lá foram enterrados com dentes de ouro. Ó, que coisa. Imagina aí, irmão. Até o dente de ouro que a pessoa coloca não leva para a glória ou para o inferno, né? Porque eu não sei se a pessoa vai para a glória ou vai para o inferno. Aleluia! Não leva! Mas aquilo que você semeia no Senhor, irmão, eu vou te falar, não é vão. Não é vão. Eu me lembro de sementes que eu fiz, aqui eu não quero falar, hoje não tenho no meu coração falar sobre oferta ou algo assim, mas eu me lembro sobre sementes que eu fiz, que parecia naquele momento ali que era algo natural, era um desprendimento natural. Mas eu percebo hoje, queridos, que eu estava semeando para o meu futuro. Tudo aquilo que você faz no Evangelho, tudo aquilo que você semeia no Evangelho, você está semeando para o seu futuro. E quando Paulo fala aqui pela carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Olha que coisa, irmão. Paulo aqui, ele fala sobre um trabalho no Senhor. Trabalho no Senhor não é o que o Ronaldo está fazendo somente. Não é o que eu estou fazendo aqui somente. Trabalho no Senhor não é aquilo que as meninas aqui da mídia estavam fazendo aqui, tirando foto, filmando. Não é só isso, queridos. Quando você vai olhar aqui esse contexto da palavra trabalho, irmão, trabalho aqui se refere a tudo aquilo que você coloca em prática em nome do Senhor. Aquilo que você coloca em prática, ser intenso em nome do Senhor, irmão. Sabe, o Senhor nos convoca nesse tempo. Eu pregava ontem e eu trouxe, né, uma mensagem para os solteiros e os casados. E a mensagem foi, estando solteiro ou casado, eu estou fechado com o Senhor. O que quer dizer isso, querido? Que nós que estamos aqui, não é aqueles que estão lá fora, não. Nós estamos aqui, solteiros ou casados. Eu quero que você entenda hoje à noite, nada pode impedir você de viver uma vida intensa em Deus. Nada pode impedir você de viver uma vida servindo a Ele com interesse de coração. Nada. Nada.
Porque eu me lembro daquela primeira igreja que eu me converti. Eu não quero aqui falar de igreja nenhuma. Você sabe que eu não falo sobre isso. Mas no primeiro ano, irmão, que eu havia entregue a minha vida a Cristo, houve um escândalo lá na igreja. E eu tive tudo que você possa imaginar para ter me desviado do evangelho, me afastado da palavra. Mas eu não permiti que isso acontecesse. Aleluia. Eu estou aqui hoje para contar a história, queridos, de um jovem de, 22 anos, 22 não, eu me casei com 22, eu me converti com 18 anos de idade. Imaturo em muitas áreas na fé, mas tão ávido pelas coisas de Deus. Você percebe que a nossa geração, irmão, é uma geração que aqui e acolá você encontra pessoas que estão parando. Tu sabia disso? Pessoas que estão parando. Eu tive a oportunidade de ir ao Japão em 2018. E lá naquela oportunidade eu andei no trem-bala. Que maravilha andar no trem-bala. Que bênção, irmão. Que maravilha andar no trem-bala. Aleluia. Sabe, mas é interessante porque mesmo com toda a velocidade que aquele trem tem, há uma hora que ele precisa parar. Há uma hora que ele tem que parar. Não é assim que funciona? É uma hora que ele para. Aleluia. Mas o bom do trem-bala não é quando ele para, é quando ele está em movimento. O bom da vida do crente, irmão, não é quando o crente está parado esperando acontecer alguma coisa. É quando ele está com a sua vida em movimento. Dá uma futucada em alguém do seu lado e diga assim: meu querido, coloca a tua vida em movimento. Pastor, o que a igreja pode fazer para que eu coloque a minha vida em movimento? Não, essa não é a boa pergunta. A boa pergunta é: o que eu posso fazer para colocar a minha vida em movimento? Porque quem coloca a nossa vida em movimento somos nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu olho para... Aqui, volta lá para Filipenses 2. Filipenses 1. A gente vai agora para o verso 3. Ele fala assim, ó: fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Irmão, quantos sabem aqui? Eu ouvi esses dias uma pessoa falar, eu não me lembro quem foi, mas pode lembrar e me ajudar, meu irmão. A pessoa falava assim: rapaz, eu acho que era um empresário, a empresária, eu me lembro bem. Ela falou assim: rapaz, como é difícil lidar com gente, porque estava tendo problema com o funcionário. Aí a gente perguntou: quantos tu tem? Aí ela respondeu lá. Aí eu disse: seja bem-vindo ao time. Porque na igreja eu não tenho funcionários, amém? Temos aqui pessoas que trabalham com a gente no nosso dia a dia. Mas na igreja, irmão, a principal chamada de um pastor é lidar com gente. Pessoas são assim: um dia elas estão felizes, outro dia estão tristes. Um dia está bem, disposto, pegando tudo para fazer e tal. Do outro dia você procura, cadê? Até rimou, né? Aleluia! A grande verdade, irmãos, é que a nossa maior dificuldade é se manter constante. É se manter constante. A gente não, em algumas áreas, eu não quero generalizar aqui, porque eu tenho certeza que a grande parte da igreja que congrega comigo hoje está aqui diante de mim, sabe? São pessoas que pegam no arado, não olham para trás, permanecem firmes, oram, leem a palavra, jejuam, né? Estão conectados com a vontade de Deus, servem na igreja local. Mas, irmão, eu vou te falar, todo mundo tem um dia mau. Não é não, irmão? Alguém aqui teve um dia mau? Rapaz, ninguém teve um dia mau, bicho. Olha lá, 1, 2, 3, agora melhorou, meu filho. Me ajuda aí a pregar hoje à noite, meu filho. Porra, vocês estão assim, né? É porque choveu, é? Oh, aleluia. Todo mundo tem um dia mau, querido. Todo mundo tem uma informação que quando escuta, ai, eu quero parar. Todo mundo chega nesse dia. Todo mundo, irmão. Mas quando eu olho para o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, ó: eu fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Por que você acha que Paulo precisava orar todo dia por aquele povo? Porque se você olhar o verso 5, né, você vai ver que a oração dele era pela cooperação daquele povo desde o primeiro dia até agora. Ele orava para que aquele povo continuasse firme, cooperando.
Você não acha que haviam pessoas na igreja dos Filipenses que chegavam e diziam assim: ô Paulo, ô apóstolo, olha, hoje eu não vou para o culto não. Não tinha não isso aí? Acho que tinha não, só acontece aqui, né? Hoje está chovendo, para quem está na internet, viu? Isso aqui não é para quem está aqui não. Quem está aqui merece um 10. Mas quem está na internet acompanhando, hoje está chovendo, vou para o culto nada. O bom no dia de chuva sabe o que é? Ficar deitado, né? Lá na cama, no cobertor, juntinho da esposa, ou você com a mulher juntinho do marido, aleluia, quentinho, assistindo o culto pela internet. É não, irmão. Há uma unção coletiva hoje aqui que não tá tão plena assim lá na internet, não. Sabia disso, querido? Aleluia. É melhor ao vivo. Não é melhor ao vivo? É melhor ao vivo. Se você está aqui é porque você crê que é melhor ao vivo. Mas eu olho para aqui, essas palavras de Paulo, eu percebo, queridos. Olha, o que ele fala no outro versículo. No verso 6, ele fala assim, ó. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, olha que coisa, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Mas você, vamos lá, vamos pensar aqui nas palavras do apóstolo Paulo aqui nesse verso. Vamos pensar aqui. Quantos aqui concordam comigo que uma vez que nós entregamos nossa vida a Cristo, a manutenção dessa vida em Cristo não é algo automático? Concorda comigo, irmão? Você pode dizer um amém? Amém, irmão? Povo de cá, concorda comigo? Não é automática. A manutenção da vida com Cristo não é automática. Eu concordo, irmão? Amém, irmão? A gente tem que orar, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que servir a Ele com interesse de coração, não é? A gente tem que ser intenso, tem que ser ávido, tem que ser alegre. E, irmão, para tudo isso, existe uma peça fundamental chamada fé. Eu falava com alguém esses dias, agora num aconselhamento virtual. E eu dizia que nós pensamos que a fé é só para a gente ter as coisas naturais. A gente exerce fé para, para um trabalho novo, para comprar alguma coisa. A gente exerce fé para ser curado. Mas tem também a fé, irmão, para a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes e as que nós já fomos chamados para fazer. Tu sabia disso? Quando eu olho para aqui, olha o que Paulo fala aqui, ó. Olha que frase linda. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E parece que é automático, não é não, irmão? Não, aí eu já vi gente orando assim: não, Senhor, a tua palavra diz, se eu começou a boa obra em mim, o Senhor há de completar. Aí joga para Deus a responsabilidade. Aleluia. Eu já fiz isso. Quem é que pode levantar a mão você que já fez isso também? Oh, aleluia. Senhor, sua palavra diz que o Senhor vai completar. E irmão. Oh, aleluia. Então, se fosse assim, por que Paulo orava por eles? Olha o que ele fala no versículo seguinte. Vamos lá, vamos estudar aqui isso aqui. Vamos lá. Olha o que ele fala no versículo seguinte. Verso 7. Aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho por todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Aí ele fala aqui, olha o que ele fala aqui, ó. A gente vai voltar para esse verso aqui, mas vamos lá. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Ora, vamos lá, pessoal, olha para mim agora. Pessoal, se a gente partir do pressuposto, ou partir do ponto, né, de que se Deus começou uma obra em mim, Ele é o único responsável por aperfeiçoar, então eu não posso orar para que o meu amor aumente mais e mais. Aleluia. Olha aí, vamos lá. Eu vou chegar num denominador comum aqui para a gente poder entender o que ele está falando aqui, tá? Eu não poderia orar, eu não poderia fazer a oração que ele faz aqui, ó. Aí verso 10 ele fala assim, ó: para que vocês possam aprovar as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo,
cheios do fruto de justiça, o qual mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então eu percebo aqui, queridos, que o que Paulo fala é que existe sim um aperfeiçoamento feito pelo Senhor. Existe sim uma obra que Deus está fazendo e realizando em nós e através de nós. Mas existe também um posicionamento que eu, como filho dele, tenho que ter diante dele. Eu tenho que corresponder a esse chamamento. Porque, irmão, com Deus a gente não é marionete. Tu sabia disso, que tu não é marionete? Olha para a pessoa do outro lado e fala assim: você não é marionete. Não é marionete. O que é uma marionete? É alguém controlado por um ventríloco, né? Alguém que está controlado por uma outra pessoa. Nós não somos marionetes. Não, irmão. Eu me lembro que a palavra do Senhor diz que a fé que nós temos para nós mesmos. Não é assim que a Bíblia diz? A fé que eu tenho, a fé que você tem, tenha para si mesmo. A sua fé é para você. A sua convicção é para você. Você influencia outras pessoas, mas no fundo, sempre é entre você e Deus. E eu olho para aqui, para as palavras do apóstolo Paulo, irmão, e eu percebo algo aqui nesse contexto de Filipenses, capítulo 1, dos versos 3 até o verso 11. Muito embora Paulo entendesse que na oração havia o liberar de uma palavra, na oração havia, o comunicar de uma sentença, né? de uma pronúncia, de algo que era liberado em fé. As palavras que são liberadas em fé, elas precisam ser acompanhadas de ações. Sabia disso, querido? Posso ouvir um amém? Aleluia! Elas são acompanhadas de ações. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala aqui nesse contexto. Em 1 Tessalonicenses. Aleluia. No capítulo 4, no verso 13. Oxente, isso tem a ver com a pregação? Tem, vamos lá, tenha calma. Ele diz assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que já morreram, amém? Ele fala assim, ó: para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o... Alguém aqui pode impedir isso aqui? Diga, não pode impedir. Porque essa aqui é uma obra, irmão, que ela é uma obra declarada, determinada. Existem feitos do Senhor para toda a igreja, não é para um indivíduo, é para toda a igreja, que não pode ser parada, bloqueada. Esse aqui é um exemplo delas. Mas tudo aquilo que diz respeito à vida pessoal não está sobre o domínio de Deus. Aqui não fala da vida pessoal, muito embora Paulo fala sobre nós não sermos ignorantes. Paulo fala sobre a gente não ser ignorante com relação àqueles que dormem. Paulo fala sobre você ter entendimento sobre o que vai acontecer no arrebatamento. Mas Paulo fala aqui sobre um evento que é comum a toda a igreja. Tudo aquilo que é comum a toda a igreja, não se preocupe, tá? Está sendo aperfeiçoado, desenroladas as coisas sobre a terra, para que esses eventos comuns se manifestem. No entanto, 2 pontos, né? Não sei se é 2 pontos, mas no entanto, vírgula, amém? Aquilo que é da sua vida pessoal, irmão, que faz parte do plano de Deus, do projeto de Deus, é você que se enquadra, é você que entra. Vamos lá, vamos perceber isso aqui. Abre comigo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Aleluia. Deus é muito bom. Amém?
Olha o que ele fala aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no verso 10. Vamos lá. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um nível de oração, meu irmão. Se eu fosse falar para você assim, isso aqui talvez fosse aquela oração que o cara faz assim, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Que oração é essa? Hã? Que oração é essa? É o tipo de céu a súplica, né? Mas aqui na linguagem nordestina, que oração seria essa? É a oração do desespero. É ou não é? É! Eu sei que eu não posso afirmar que Paulo estava desesperado aqui, amém, irmão? Mas quando a gente vai ver um pastor, né? Ou a mãe de um menino falando, meu filho, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que expressão é essa? É a mãe que já não aguenta mais o que o menino está fazendo, né? A mãe que olha assim e diz, rapaz, esse menino aí só me dá trabalho. Mas ele fala aqui, ó. Ele diz assim, ó. Rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Então vamos lá. A gente começa a olhar aqui em 1 carta aos Coríntios, que provavelmente haviam pessoas que estavam divergindo na fé. Ô gente, mas a Bíblia não diz, pastor, que ele começou a boa obra em nós, vai aperfeiçoar? Vamos lá. Ele fala aqui, ó. Falei todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Estava vendo o quê? Divisões, provavelmente. Não é? Eu vou mostrar para você aqui. Eu tenho uma ministração no YouTube, né? Que o tema dela é Os Descendentes da Casa de Chloe. Quem lembra dessa pregação? É massa, velho. Depois tu assiste lá. Eita, papai. Ele fala assim, ó. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo o quê? Parecer. Isso não é algo que Deus está fazendo, irmão. Isso é algo que a gente, como igreja, tem que se colocar para fazer. Então eu já percebo algo aqui. Vou lhe provar por mais versículos, tá? Já percebo algo aqui. Não tem essa da gente ficar orando assim, Senhor, tua palavra disse, já começou a boa obra em mim, o Senhor vai aperfeiçoar. E ficar esperando cair do céu. Eu vou te garantir uma coisa, não vai cair do céu. Não cai do céu. A única coisa que cai do céu é chuva, mas acabou de falar. E neve. Neve é massa. Neve é assim, pai manda a neve. Quando a neve vem, Senhor, manda a neve ir embora. Neve é bom só o primeiro dia. No segundo dia em diante, pelo amor de Deus, só a graça de Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Aí ele diz aqui no verso 11, a gente passa a entender por que é que Paulo escreve o verso 10. Paulo ora para que aquela igreja fosse uma igreja coesa, uma igreja unida, né? No mesmo parecer, na mesma forma de falar, mesma forma de pensar, mesma forma de agir. E aí no verso 11, olha que coisa aqui. No verso 11, ele fala assim, ó. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe que há contenda entre vós. Rapaz, esse povo da casa de Chloe era top, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Tem uns aqui na igreja, sabia disso? Infelizmente, o pastor muitas vezes, e a mulher do pastor é o único que sabe das coisas, né? Mas a gente sabe. Chega uma hora que chega, né? Chega uma hora que a informação... O cara pode estar morando lá na Cochichola. Chega uma hora que a informação chega. Amém, irmão? Irmão, a gente estava... Nossa primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos. 2019. Fomos, né, a gente não foi sozinho, nós fomos com um casal aqui da igreja. A gente estava fazendo uma viagem de um estado para o outro. Quando nós paramos num posto de combustível, parei no posto de combustível para abastecer. Botei o carro lá, parei para abastecer. A gente desceu, entramos aqueles, como é que chama aqui? Que tem café, um bocado de coisa dentro, né? Conveniência, obrigado. Entramos na conveniência. O que acontece? Entra na conveniência, né? Eu colocando lá, você serve, você coloca o seu próprio café e tal. Aí quando eu penso que não, tinha um pessoal assim, diante da gente, que estava olhando para a gente, para mim e para a Maísa. Então começaram a orar, olhar. Eu digo, o que esse povo está olhando? Aí quando a gente olhava para eles, eles riam. A gente ria também, né? E tal.
Aí antes da gente sair para pagar, eles vieram, pastor, não está conhecendo a gente não? Eu disse, tô não. Rapaz, nós somos da igreja do pastor Humberto, nós conhecemos o senhor e a Maísa. Vamos tirar uma foto? Eu digo, bora. Tiramos uma foto. Sabe qual foi a sensação que eu saí de lá? Não tem nenhum lugar no mundo que a gente venha se esconder que não tem alguém que não nos conheça. Meu irmão, como é que ia acontecer? Numa infinidade de lugares no mundo, eu encontrar uma pessoa num lugar fora do país que eu moro, que me conhece, e eu nem sou famoso. Se eu fosse famoso, não era? Não sou. A gente tem ministração no YouTube, mas qualquer um de nós pode ter, qualquer um de nós pode ter rede social. Não tem isso, irmão. Mas estava lá, alguém que me conhecia. Aí a minha pergunta é, e se eu estivesse fazendo coisa errada? Aí qual era a fama que ia correr depois? Aí a fama era o seguinte, rapaz, encontrei um pastor do Verbo da Vida, lá no lugar tal, nos Estados Unidos tal, que estava fazendo isso. Alguém ia acreditar? Dificilmente. Porque estava fora, né, do país, né? Mas se a pessoa gravasse alguma coisa errada estava fazendo. Se a pessoa naquela hora eu estivesse, sei lá, destratando o caixa lá do coisa. Fazendo uma coisa assim, mirabolante. Aí estava lá o cara me fumando. É porque hoje em dia, irmão, não tem privacidade mais em canto nenhum. Qualquer um pode pegar o telefone e começar a gravar alguma coisa ali. Eu tive a oportunidade de ir para um outro lugar. Lá no Japão, quando você vai usar o telefone para capturar a imagem, o telefone obrigatoriamente tem que fazer barulho. Aqui no Brasil não, né? Você bota no silencioso, vai tirar uma foto, ninguém sabe que você tirou. Lá não. Lá quando o telefone japonês tira uma foto, ele faz... Tchum. Todo mundo sabe que tirou uma foto ali. Por quê? Porque eles prezam pela privacidade. Entende? Eu me lembro que numa ocasião especial, eu achei tão lindo, irmão, as crianças atravessando a rua. Não tinha ninguém orientando elas. Elas estavam paradas na calçada, em fila. E elas foram atravessar a rua, parecia um robô. Que era uma fila reta, né? Aí elas estavam assim, aí a pista era aqui, mas todo mundo estava aqui assim, ó. Aí quando deu a hora de atravessar, aí todo mundo foi, um atrás do outro, parecia que estava pegando no ombro do outro, assim. Milimetricamente assim atrás, dobraram assim, foram passando para o outro lado. Eu digo, eita, vou filmar isso. Na hora que eu peguei a câmera para filmar, o pastor deu uma tapa na minha mão. Pode fazer isso aqui? Não, meu filho. Tá pensando que é o Brasil, é? Olha, eu queria ter isso aí registrado para poder mostrar para você aqui hoje. Mas por que eu estou falando isso aqui, irmão? Voltando, né, para o centro da minha ministração hoje à noite. Queridos, evangelho, a gente tem que colocar força mesmo. Esse povo falou amém. Esse aqui ninguém falou amém. Aqui poucos, amém? É força. A gente fez uma viagem ontem, né? E o pastor Michadão foi dirigindo o carro. E aí nós chegamos depois das 3 da manhã aqui. Cadê? Michel chegou a que hora aqui hoje de manhã para tocar? 8, rapaz, tu foi melhor do que eu. Dormiu à tarde? Não, né? Veio à tarde para cá para tocar de novo e tal. Cara, ele veio dirigindo, foi dirigindo, voltou dirigindo. Chegou quase 4 da manhã, né? 3 e pouca da manhã e tal. 8 horas estava aqui de pé, não dormiu à tarde, veio para cá, está aqui. Isso é o quê? Força. Eu dormi. Eu fui dormir. Agora de tarde eu estava no computador, aí peguei o tablet, fiquei lá, aí chegou uma hora que ficou o olho quase fechando, quase. Aí eu digo, rapaz, Senhor, só me perdoa se eu vou dormir. Porque o que é que eu faço, irmão? Eu não fico preso a ter que estudar antes da ministração. Eu gosto de viver uma vida ali, buscando o Senhor e sempre pronto. Tem um monte de ministração aqui que eu nunca preguei. Por quê? Porque eu entendo que pode haver um momento de situações assim, que eu vou precisar descansar. Eu prefiro estar descansado para ministrar do que vir aqui cansado para poder ministrar a palavra para você. Eu não vou fluir. Eu já fiz o teste, não vou fluir. Então, para não ter o peso de ter obrigatoriamente que ficar buscando o Senhor no dia que eu vou ministrar, eu prefiro viver uma vida buscando o Senhor, para que no momento que eu for precisar, eu não precisar ficar aperreado com isso. Mas isso exige de mim esforço. Não pense você que o único a se esforçar na igreja é o pastor. Não é. Não é.
Ou aqueles que têm chamado ministerial. Não é. Esses dias, se você olhar no YouTube, você vai ver que nós começamos os cultos ao vivo, né? A gente começou a cortar ali e tal, e lançar os vídeos individualmente. Porque Caio estava conversando comigo que a plataforma ela não envia os vídeos ao vivo para as pessoas. Mas quando você faz um upload de uma ministração, que você, por exemplo, essa de hoje à noite aqui, talvez seja lá no YouTube amanhã de manhã, ou na quarta-feira, ou na terça, não sei. Mas você vai ver que existe um esforço para colocar isso aí para funcionar. Quando você trabalha no seu trabalho, existe um esforço para você ir lá. Ninguém aqui, queridos, que é CLT, escolhe o dia para ir trabalhar. Eu tenho um irmão aqui na igreja que ele, graças a Deus, ele trabalha uma vez por semana. Isso é uma dádiva divina. Não é, irmão? Imagina aí, trabalhar uma vez por semana. Oxe, é massa. Oh, glória a Deus. A semana toda fica ali para fazer outras coisas, trabalhar outras coisas. Né? Mas uma vez por semana é top. Quem aqui queria trabalhar 2, né? Hã? Ah, sim, é porque ele trabalha 24 horas direto. Ele trabalha uma vez por semana e trabalha 24 horas direto, depois folga uma semana toda. Quem é que queria um emprego assim? Rapaz, pouca gente queria, ó. Pouca gente queria. É porque não ouviu a minha pergunta. Ô, amor, todo mundo está entendendo aqui. Ninguém sabe quem é. Certo. Amém? Mas, queridos, ó, mesmo ele que trabalha uma vez ou 2 semanas, vamos dizer assim, 24 horas não é algo fácil trabalhar, não. Porque eu tive a oportunidade de estar com ele. Um dia depois que ele trabalhou, por exemplo, ele pegou ontem, vamos lá, 5 da tarde. Aí largou hoje, 5 da tarde. Eu encontrei com ele foi na minha casa lá, moído daquele trabalho intenso. Queridos, por melhor que seja, há um momento de encontro de contas que você tem que colocar força para as coisas acontecerem. Ora, se nós nos esforçamos para as coisas naturais, por que é que as coisas espirituais a gente relaxa muitas vezes? Vamos lá? Só tem 4 minutos para a música, pode subir. Amém? Olha o que ele fala aqui, ó. Verso 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então você vai observar, irmãos, que aqui estavam havendo contenda por causa de coisas bestas, banais. Tudo aquilo que você não tiver cuidado pode afastar você do Senhor. Essa discussão aqui era uma discussão besta. Ora, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né? Imagina aí você encontrar outro membro do Verbo da Vida, né? Você fala, eu sou do pastor Emiliano, eu sou da igreja lá do Canaã. Aí o outro vai chegar lá, não, eu sou lá do Barro Duro. Aí o outro chega, não, eu sou da praia. Aí aquela discussão, né? Eu sou de tal, irmão, isso é tão banal isso aí. Mas você percebeu que tem coisas bestas que a gente coloca força para poder ganhar? Quer ver uma coisa? Dentro do casamento, já percebeu? Eu sei que é assim. Fazer que nem Chicó, eu não sei como foi, só sei que foi assim, né? Aleluia, é assim, querido, no casamento. Eu conheço pessoas que, se elas não saírem vitoriosas, né, de um bate-papo ali, de alguma coisa surgiu, não funciona para ela, tem que sair vitoriosa. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Mas, queridos, ó, coisa boba. Que tal a gente empenhar essa força todinha para sair vitoriosa nos combates dentro da igreja local? Porque tem combates aqui. Não vou dizer que tem fights, né? Que tem lutas, né? Assim, de você esmurrar o outro. Mas isso aqui não tem graça. Mas tem uma vez aconteceu, ó. Uma vez eu estava... Não foi aqui não, foi lá no Farol. Acontece, já vou finalizar. Uma vez aconteceu lá no Farol. Eu não vou falar o nome dos irmãos, amém? Mas tinha um deles que era ministro. E aí tem um irmão que ele sempre gostava de puxar assunto polêmico. Sempre. Aí ele começou a puxar assunto polêmico, né? Aí o outro irmão que não ficava para trás começou a combater aquilo ali. Aí eu olhei e disse, rapaz, isso aí não vai dar coisa boa. Você já sabe quem é, né? E aí, meu filho, teve uma hora que se eu não estivesse no meio dos dois, eles começaram a bater tapa dentro da igreja por causa de um assunto polêmico. Foi, olha. Aí eu cheguei e digo, pelo amor de
eu afastei os dois, né? E um estava aspirando ameaça de morte, o outro também. Já estava espumando. Eu digo, rapaz, aqui dentro da igreja, mas... E você é ministro, pregador da palavra. Olha que coisa. Mas às vezes, irmão, a gente está colocando força em coisas que não vão trazer resultado nenhum para a vida da gente. Nenhum. Concorda comigo? Aleluia. A gente tem que colocar força, irmão, naquilo que vai trazer resultado para a vida da gente, para as coisas do Senhor. Então, irmão, se eu posso finalizar essa ministração hoje à noite, eu vou dizer para você, coloca força naquilo que pode te abençoar, naquilo que pode abrir porta para você, naquilo que pode promover o reino de Deus. Porque como Paulo mesmo falou, irmão, as orações dele eram orações incessantes. Por quê? Porque ele entendia como é que o ser humano funciona. E eu vou te garantir algo aqui. Na nossa igreja também não é diferente. Tem muitos desafios que nós, todos os dias, precisamos vencer. Esse desafio, irmão, ele muitas vezes passa pela mente, passa pelo corpo, passa pelos relacionamentos dentro da igreja local. E somos nós, queridos, que fomos chamados, sabe? Eu me lembro que quando Paulo impõe as mãos em Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, eu me lembro que Paulo fala assim, ô Timóteo, reaviva, rapaz, o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante posição de mãos. Olha que coisa, irmão. Paulo falou a Timóteo, ô Timóteo, quem vai reavivar esse dom que você tem, não é Deus não. Irmão, o avivamento que nós precisamos não vai vir do outro não, vai começar na gente. É em você que começa o verdadeiro avivamento. Porque eu já vi momentos, irmão, que eu estou aqui avivado com a palavra, com a pessoa pregando aqui, e olha para o lado, tem lá um abençoado mexendo no telefone. Para o lado não, né? Porque é liderança, né? Para trás, amém? Olha para trás assim. Mexendo no telefone, leu a palavra. Já percebeu? A gente sai do culto, né? Um culto como esse a gente sai. Vamos aqui na porta aqui, a gente sai aqui, vai comer alguma coisa. Aí se tu começar a conversar com as pessoas que estavam no culto, aí você vai, e aí, irmão, como é que foi o culto? Aí você vai ver, rapaz, o culto hoje, meu irmão, foi podendo, não sei o que e tal. Aí tu vai pro outro, e aí, como foi o culto? Rapaz, hoje hoje foi aquele dia que eu fiquei meio assim, eu acho que o pastor não pregou coisa com coisa. Como é que nós estamos no mesmo ambiente? E tem gente que sai daqui afogueado e tal, e tem outros que ficam assim. O teto da igreja é preto, né? Oh, aleluia. Por que isso acontece? Por que você acha que isso acontece? Hein? Sabe por quê, irmão? Eu acredito, esse aqui é meu pensamento, você tem liberdade para pensar o que você quiser, amém? Mas eu acredito que é porque a gente não está colocando força quando deveria colocar. Você concorda comigo, irmão? Posso ouvir um amém? A gente tem que colocar força. Amém? Aleluia. Resguardadas as... É isso aí, amém, irmão? Glória a Deus. Colocar força. Eu olho para vocês, eu conheço cada um de vocês, a grande maioria. Mas isso não é uma ministração que eu ouvi fazer isso esses dias, ou algo assim, mas é algo que veio forte ao meu coração. Se Paulo precisava orar todos os dias, por que eu não preciso orar? Aleluia. Sabe, um carro, ele tem uma peça no carro chamada alternador. O alternador, ele é uma peça no carro que ele faz uma alternância. Que alternância ele faz? Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Por isso que o nome dele é alternador. Ele alterna. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Por que o alternador é importante? Porque sem o alternador, o carro não teria suprimento suficiente de bateria, por maior que ela fosse, para poder funcionar no dia a dia. Ele não teria. Olha, eu estou quase um engenheiro mecânico aqui, amém? Não teria. Uma vez eu estava com o carro, a bateria era nova, mas
Funcionava lá, daqui a pouco não tinha mais bateria. Por quê? Porque o alternador estava com defeito. Eu assisti agora, esses dias, eu estou muito ligado nessa questão de baterias e tal, lendo artigos e tudo. E eu assisti um vídeo de um projeto chinês, que eles estão transformando energia mecânica, energia de movimento, energia elétrica nas estradas. Eles começaram a colocar placas solares nas estradas, mas que não captam somente energia solar, que não geram energia somente pela captação solar. São placas que, além de gerar energia pela captação solar, elas também geram energia pelo movimento dos carros em cima delas. Olha que coisa. E eu comecei a pensar nisso, irmão, com relação à igreja. Com isso aqui eu vou finalizar, amém? Eu pensei em pensar nisso com relação à igreja. A nossa vida, irmão, nós precisamos entender que nós somos os responsáveis por canalizar, por administrar cada um dos processos de vida que a gente vive todos os dias. A ciência humana lá fora diz ou fala sobre ressignificação, não é? Você ressignificar algo, né? Você canalizar algo que acontece na sua vida para melhorar em uma área específica que vai lhe fazer crescer alguma coisa. Mas eu olho que isso aqui é totalmente da palavra. Porque quanto mais Paulo ele era açoitado, quanto mais ele era perseguido, quanto mais ele era caluniado, quanto mais coisas vinham contra ele, mais forte ele estava no evangelho, mais ele queria fazer algo de Deus. Por quê? Porque ele canalizava tudo isso e ele dizia assim: rapaz, isso aqui é combustível para me fazer permanecer firme. Aí eu finalizo com uma pergunta aqui: quantas coisas que aconteceram na sua vida nos últimos anos fizeram você ficar menos intenso no evangelho, esfriar em algumas áreas, não é? Diminuir a velocidade e a intensidade? Quantas coisas? Eu imagino que muitas. Que tal hoje à noite nós canalizarmos tudo isso, irmãos? E nessa canalização, né, de tudo isso, a gente procurar forças em Deus para a gente continuar fazendo as mesmas coisas que o Senhor já nos chamou para fazer há muito tempo atrás. Ser mais intenso, orar mais, buscar mais a palavra. Nós temos um período de oração aqui nas quintas-feiras, queridos, que tem sido maravilhoso, maravilhoso esses momentos. Começamos às 15 horas com o culto, vamos até ali às 17, né, com esse culto. Das 17 às 19 estamos em oração, paramos para o culto das 20, né, às 22 retornamos e ficamos aqui até meia-noite orando. E tu pensa que não tem coisa para orar, não, é aí que tu se engana. Quanto mais tempo a gente passa, mais coisa para orar surge. Aleluia. Eu não vou negar para você, quando você falou comigo sobre a espera de oração, eu fiquei pensando assim: rapaz, como é que a gente vai fazer, né? Mas eu vou te falar, irmão, não tem faltado inspiração. Eu vou te garantir uma coisa, eu quero lançar isso com uma palavra profética. Quando você começar a colocar a sua vida em movimento no reino de Deus, não vai faltar inspiração para você. Não vai faltar inspiração para você. Sabe, é Deus que inspira a gente no nosso dia a dia. É Deus que inspira a gente, irmão, no nosso trabalho, na nossa casa, onde a gente estiver. É Ele que tem dado forças a gente para a gente permanecer de pé. Ei, o diabo quer derrubar você, mas Deus faz você continuar de pé. Sabe por quê? Oh, aleluia. Porque Ele é Deus, queridos. Porque a palavra dEle não muda. Eu falava hoje com Maísa, a gente ouviu uma história hoje de algo que eu não gostei. E faz algo do passado assim, eu não gostei. E eu falei para ela assim: esse amor, como a gente é perseguido, né? Mas isso é bíblico. Sabe por quê? Jesus falou assim, ó. Vou finalizar com isso aqui mesmo agora mesmo. Aleluia. É o que está fluindo aqui. Ele falou assim, ó: não tem aquele que tenha deixado pai, mães, filhos, casa, carros, que ainda neste mundo não receba 100 vezes mais. Eita, e a galera: glória a Deus, aleluia, né? Já levantou agora a mão aí. Aí ele finaliza assim, ó: com perseguições. Só já recebeu agora a perseguição. Sabe o que é perseguição, irmão? A perseguição é a oposição ao teu crescimento. A perseguição são as muralhas que estão ali diante de você, que parecem que são intransponíveis.
A perseguição, irmão, não é só calúnia que se levanta. A perseguição não é só aquele momento que parece que tudo está querendo destruir você. Não é só isso não, querido. A perseguição, irmão, ela vem muitas vezes de uma forma muito sutil. Ela vem por um desânimo. Olha aqui o que eu estou falando, tá? Não estou tirando a palavra de contexto, não. Quando ele usa aquela palavra perseguição ali, irmão, ele está falando sobre coisas que são opostas a você. Não é somente pessoas que vão se levantar para querer derrubar você, destruir você, não. E aí quando eu olho, queridos, eu vou te falar uma coisa. Maior é Deus na nossa vida, que nos coloca e que nos mantém de pé. Porque a palavra dele diz que é ele que firma os nossos passos. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado nessa noite. Nós te louvamos, Pai, pela palavra que nós recebemos. Te louvamos, Pai, por toda a inspiração que o Senhor tem concedido a cada um de nós todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Se estamos de pé, é porque é o Senhor que tem nos colocado de pé. Se continuamos avançando, Pai, é porque é o Senhor quem tem nos dado força, Senhor, para continuarmos avançando nessa jornada. Muito obrigado, Pai. Oh, aleluia. Alguém já falou certa vez, Pai, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós cremos, Pai, que há um levantar divino em nós todos os dias. No levantar da cama, aleluia, no levantar para o trabalho, no levantar para fazer as tarefas diárias, mas também, Senhor, no levantar para permanecermos abundantes na sua obra, sabendo, Pai, que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não e nunca será, não é e nunca será vão. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quero saber se tem alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se você está aqui nessa noite e você não entregou a sua vida a Cristo ainda, eu quero dizer a você, Deus tem um plano na sua vida. Ele quer operar algo grandioso na sua vida para trazer mudança e transformação. Você não ouviu essa palavra hoje em vão. Você não veio aqui nesse culto, aqui nessa igreja hoje em vão. Você foi um mais do que vencedor, porque enquanto boa parte da igreja não veio porque estava chovendo ou por causa de qualquer outro motivo, você veio hoje à noite e você é especial. Nós temos alguém que quer entregar a vida a Cristo hoje? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Nós temos alguém? Alguém quer voltar para Jesus? Aleluia. Todo mundo aqui já conhece a palavra? Nós temos alguém que quer voltar para Jesus hoje? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Não saia por essas portas sem antes dar esse passo importante na sua vida. Porque o Senhor, irmão, a Bíblia diz que quando você ouve a voz dEle, quando você ouve a palavra dEle, não endurece teu coração. Nós temos alguém? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Aleluia. Nós temos alguém que quer receber oração para ser batizado no Espírito Santo? Você já é crente, você já conhece a palavra, já entregou a sua vida a Jesus, mas ainda não fala em outras línguas, ainda não ora em outras línguas. Se você não ora em outras línguas ainda, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, é algo de Deus para você. Nós temos alguém nessa noite que quer entregar a sua vida, quer receber o batismo no Espírito Santo? Aleluia. Alguém nessa noite está com alguma doença? Alguma dor? Quer receber oração para ser curado? Nós temos alguém que quer receber oração para cura? Levante sua mão, eu vou orar por você. Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Amo vocês.